Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do segundo domingo da Páscoa, conhecido como o Domingo da Misericórdia, o qual foi instituído pelo saudoso Papa, hoje São João Paulo II, e também o encerramento da oitava da Páscoa. Sem contar com o tempo da Quaresma, que é o tempo da preparação para a Páscoa, nós temos três grandes momentos de celebrações de maneira muito específica dentro da Páscoa. O primeiro momento é o Sábado Santo, e nesta noite santa, quando celebramos a vigília das vigílias, o padre, quando reza o prefácio, ele diz: esta noite santa. Este momento dentro da realidade pascal é uma única realidade, uma única noite, que é o Sábado Santo. Depois nós temos o segundo momento, conhecido como o domingo que celebramos o encerramento da oitava pascal. E a oitava pascal é a realidade de 8 dias que celebramos a Páscoa como se fosse um único dia. E o terceiro momento é o que nós vamos iniciar amanhã, que é o tempo pascal. Quando celebramos a oitava da Páscoa, desde o domingo da Páscoa até o segundo domingo da Páscoa, nós dizemos a oitava da Páscoa. E quando o padre reza o prefácio, ele reza dizendo: esse dia que é o dia da Páscoa. Durante 8 dias celebramos como se fosse um único dia. E a partir da manhã, segunda-feira, quando o padre rezar, ele vai dizer o tempo pascal. Nesse tempo pascal, celebrando assim esse tempo que irá até Pentecostes. Mas meditando nestas realidades, a começar pelo primeiro momento, que dizemos que é a noite pascal, ali nós vivemos a história da nossa salvação, começando pela criação, até quando o profeta Ezequiel diz que Deus tirará do nosso peito um coração de pedra e colocará um coração de carne. E também celebrando esta noite da vigília pascal, nós ali somos chamados a reacender a nossa luz se ela veio a se apagar. Quando somos batizados, recebemos a luz. E esta luz, ela precisa ser reacendida no fogo novo para que possamos continuar a nossa caminhada de fé com muita fidelidade e comprometidos com o reino de Deus. Porque, além disso, ainda nós renovamos as nossas promessas batismais e praticamos 2 ações. A primeira é renunciar o mal. Nós renunciamos o mal, depois professamos a nossa fé. Esta primeira realidade
encontramos um convite de Deus para que nós convertamos os nossos corações e, consequentemente, com a conversão do nosso coração, nos aproximemos dos nossos irmãos de forma comunitária e nos aproximamos de Deus para vivermos a nossa missão com fidelidade. E essa realidade nós encontramos representada na primeira leitura, quando Jesus aparece para os seus discípulos e diz: a paz esteja convosco. Repete de novo: a paz esteja convosco. E pela terceira vez: a paz esteja convosco. Estas três realidades que Jesus invoca a paz para os seus discípulos está ligada à realidade da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se nós passarmos pela paixão, pelo sofrimento, a paz esteja convosco. Se nós passarmos pela morte, a paz esteja convosco. Se nós ressuscitarmos com Cristo, a paz esteja convosco. Em nenhum momento da nossa vida nós poderemos perder a paz. Que a paz esteja sempre conosco. E essa realidade é de fato a realidade de alguém que se converteu a Deus e nada lhe deixa perturbado interiormente. A segunda realidade, que é a oitava da Páscoa, está voltada para a vida comunitária. E quem tem por costume acompanhar a liturgia diária da missa dentro da oitava da Páscoa vai se lembrar de uma passagem que marca esse tempo que vivemos, que é o grande dia da Páscoa, que celebramos em 8 dias, que é a oitava. Quando Pedro e João sobem ao templo para rezar, e ali tem um coxo que lhe pede uma esmola. Esse coxo é a figura de cada um de nós, que estamos sempre no templo, na comunidade, mas com uma única fidelidade, de pedir esmola. Não quer se envolver com a comunidade, não quer se envolver com os irmãos. No entanto, Deus tem algo muito maior para nos dar do que apenas esmola. Quantas esmolas recebeu aquele mendigo, mas continuava pedindo esmola, porque nunca se realizava. Enquanto nós formos para a comunidade, para a igreja, para pedir esmolas, e não nos envolvermos com a comunidade, não nos envolvermos com Cristo, nós nunca encontraremos a felicidade. Porque pedimos saúde, pedimos emprego, pedimos bênção para as nossas famílias, que são todos esmolas, que são importantes, que irão nos ajudar na emergência. Mas o que Deus quer realizar em nós é algo muito maior do que a esmola. Por isso
que Pedro João diz para o coxo: ouro e prata eu não tenho, esmola eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele coxo nunca mais voltou a pedir esmola, porque ele passou a viver daquilo que tinha recebido de Deus. A cura não só do seu físico, mas da sua alma. E por isso ele experimentou o amor de Deus em seu coração. E aí que está o que nos ensina ainda o Evangelho de hoje. Para recebermos a cura, precisamos perdoar e assim nos envolvermos com a comunidade. Por isso que Jesus diz: a quem perdoardes, sereis perdoados. A quem não perdoardes, os pecados serão retidos. E os discípulos mesmos, no Evangelho de hoje, estavam trancados, fechados em si, não perdoavam o que tinham feito a Jesus, não só pelo fato do que fizeram a Jesus, porque tiraram deles o seu mestre, o seu advogado, o seu médico, o seu provedor de alimentos, e por isso estavam fechados. Então Jesus ensina o caminho do perdão para que eles pudessem se abrirem à graça de Deus, porque estavam reunidos, mas não estavam unidos. Cada um estava preocupado consigo mesmo, e por isso era necessário que eles aprendessem a viver a vida comunitária. E o terceiro momento é quando Jesus envia os discípulos em missão. Se o primeiro momento, quando Jesus diz a paz esteja convosco, é para que haja conversão no coração de cada discípulo. Se no segundo momento, quando Jesus diz para que eles pudessem perdoar, esse momento é o momento deles aprenderem a vida comunitária. E o terceiro momento, quando Jesus envia os discípulos em missão, Jesus quer que eles aprendam a estarem em comunhão com Deus. Por isso, os envia em missão. E para que eles possam cumprir a sua missão, sopra sobre eles o Espírito Santo. E quando ele sopra sobre eles o Espírito Santo, eles recebem forças, recebem a graça de cumprirem a sua missão. Aí podemos dizer ou pensar: todos nós temos que ser missionários? Não. Da maneira que pensamos, não. Porque ser missionário não é para ir à África, não é para deixar a família, porque cada um tem que ser missionário naquilo que Deus lhe confiou. Já dizia Santa Teresinha: devemos florir onde Deus nos plantou. Então, nas minhas responsabilidades de padre, eu preciso realizar bem a minha missão. Na sua responsabilidade, dona de casa, de esposa ou de marido, você deve realizar a sua missão. Você, como consagrado, como consagrada, devem realizar
as suas missões. Você como viúva, você como jovem. Então, sermos missionários é cumprirmos bem a nossa missão. Então, Jesus nos envia, mas não nos envia sozinhos. Somos enviados com o Espírito Santo. Por isso que esse tempo que chamamos tempo pascal, o terceiro momento, é chamado o tempo de Pentecostes, porque se encerra com Pentecostes. E para isso, para minha conversão, para viver vida comunitária e para estar em comunhão com Deus na missão, preciso acreditar. E para que eu possa acreditar, eu tenho que ser comunidade. Tomé não estava na comunidade, por isso ele não acreditou que Jesus de fato havia aparecido para os discípulos. Então Jesus aparece para ele quando ele está na comunidade e pede: Tomé, toque aqui, veja que sou eu mesmo. Aí Tomé acredita e diz aquela famosa frase: meu Senhor e meu Deus. E Jesus responde: acreditastes porque viste. Felizes são aqueles que acreditaram sem ver. E por isso que temos que sempre confiar nesse Jesus misericordioso, porque mesmo na nossa falta de fé, ele usa a sua misericórdia para que possamos viver uma vida nova na conversão dos nossos corações. E além de sermos tão diversos, ele nos concede a graça de sermos comunidade, e em nossas fraquezas ele confia em nós para que possamos realizar a missão que ele confiou a cada um de nós, pelo seu amor e pela sua infinita misericórdia por nós e pelo mundo inteiro. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.